Paulo. Conhecemos esse encontro transformador de Saulo de Tarso, com Jesus. Ele viu uma grande luz no cair de uma tarde, ele cavalgava e uma grande luz que o cegou. E aí ele ouviu a voz: por que me persegues? E ele ficou estonteado com aquela voz e perguntou quem falava com ele, e Jesus se revelou a ele: sou eu, Jesus, por que me persegues? A gente sabe que Paulo, ele era um grande perseguidor dos cristãos. Ele era um homem que matava aqueles que professavam a fé cristã, que condenava, levava às masmorras romanas daquela época. Mas há um encontro transformador com esse Saulo de Tarso, chamado Paulo depois, e um encontro transformador. E o que me surpreende nesse encontro é que ele recebe orientações diretas de Deus para um compromisso real e pessoal. E a orientação que ele recebe é: vai até a cidade, que lá vai estar Ananias, e ele vai te receber lá. E aí, irmãos, eu fico imaginando Ananias, um homem de Deus, compromissado com o Senhor, recebendo de Deus assim: você vai receber a Saulo. Eu? Não vou não. Porque esse homem matava cristãos. Mas Ananias era compromissado com o Senhor. Não, Ananias, você vai lá, você vai curar ele, e depois que você curar a cegueira dele, você vai batizar ele e vai preparar ele para pregar o evangelho. E Ananias, obedientemente, cumpriu todo o propósito de Deus, atendeu o chamado em que o Senhor tinha colocado no seu coração, pelo compromisso que tinha com Deus. Foi lá até Paulo, curou a sua cegueira, Paulo voltou a enxergar, batizou Paulo, e Paulo estava pronto para então pregar o evangelho do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, se estiver com ela aí, abra aí comigo em Romanos 1. Romanos 1, 14, 15 e 16. Não vou demorar, irmãos. Não vou demorar, porque eu vejo que essa mesa está muito bonita. E os irmãos, certamente, se eu demorar, vão me bater aqui. Vão falar: irmão Renato não está entendendo esse mistério. Mistério do café. Amém? Todos acharam aí? Romanos 1, nós estaremos lendo do verso 14 ao 16. Romanos 1, verso 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto é um texto muito conhecido, é um dos textos áureos de Paulo escrevendo aos irmãos em Roma. E a gente vai entender claramente nesse texto aqui que há uma revelação do compromisso que Paulo tem com o evangelho de Jesus. E eu gostaria de pensar nesse compromisso sobre 3 aspectos. E eu gostaria que você me acompanhasse, entendesse isso e tomasse isso como algo proveitoso para a sua vida. Primeira coisa é que Paulo ele reconhece que é devedor da graça de Deus. E às vezes nós chegamos na casa de Deus, chegamos na presença de Deus, como se nós merecêssemos. É como se eu merecesse essa graça. É como se houvesse algo de bom em mim, que me faça merecer viver na presença de Deus. Paulo, ele entendeu essa graça revelada através de Jesus. E ele falou: eu sou devedor. Muitos autores, muitos historiadores entendem
essa fala de Paulo como devedor pelo passado que ele tinha. Mas na verdade não. O entendimento é que ele se torna devedor porque ele reconheceu a graça de Jesus derramada na vida dele. Ele entende assim, olha, eu sou devedor dessa graça. E ele deixa bem claro, irmãos, que ele deve tanto a gregos como a bárbaros. O que isso quer dizer? Por que Paulo usa esses termos, gregos e bárbaros? A gente vai entender que nesse tempo, o mundo helênico, o mundo grego, né, a cultura helênica, ela dominava o mundo. Então, esses homens que eram gregos eram tidos como homens inteligentes, homens sábios. Eram filósofos, eram sociólogos, pensavam a sociedade. E aí ele fala desses homens, e os homens que não tinham conhecimento eram chamados de homens bárbaros. E ele fala o quê? Muito obrigado, meu irmão. Eu devo aos inteligentes essa graça de Jesus, eu tenho que pregar essa graça para eles, mas eu também devo àquelas pessoas de pouco conhecimento, os bárbaros, aqueles que vivem em cavernas. Eu devo essa graça de Jesus a eles. E aí a minha pergunta para você nesta noite é: você se sente um devedor de Jesus? Dessa graça maravilhosa? Você entende que está aqui nessa casa de oração hoje é um presente do céu? É um presente de Deus para a sua vida? Eu sou um homem convertido a Jesus que eu sempre reconheci isso. Eu sou devedor à igreja. Eu devo muito à igreja. Sempre falo isso. Eu devo muito à igreja. A igreja me recebeu com seus braços quando eu tinha 12 anos de idade. E muito do que eu aprendi na minha vida foi dentro da igreja do Senhor. Com os irmãos do Senhor. Com diáconos, com pastores, com homens simples que chegavam perto de mim e falavam: meu filho, ó, não faz isso, faz assim, o caminho é esse. Você se sente devedor do evangelho? Devedor à igreja? Devedor ao carinho de Deus pela sua vida, por ter colocado tanta gente no seu caminho? Para aí, faz uma retrospectiva de quantas pessoas boas Deus colocou no seu caminho. Quantos pastores, quantas mulheres de oração, quantos homens de oração, de palavra, servos de Deus. Quando eu estava preparando esse sermão, eu estava pensando isso e eu falei assim: eu sou muito devedor, eu devo muito. Conhecer esse pastorzão aqui é uma dívida eterna que eu tenho com Deus. Devo muito ao Senhor pela vida desse irmão. É uma referência para mim no evangelho, numa vida simples com Deus, singela, honesta, uma vida pura com Deus, um coração puro. E Deus colocou e encheu meu coração de gratidão enquanto eu preparava essa palavra. Falei: Senhor, eu quero gastar minha vida no teu evangelho. Eu devo muito, porque eu fico pensando onde eu estaria se não fosse o Senhor. Onde eu estaria se eu não conhecesse essa graça que Paulo conheceu? Onde eu estaria se não houvessem homens e mulheres de Deus que oravam por mim, que me ensinassem o caminho do eterno? Você é devedor da graça de Deus, meu irmão. Esse sentimento que nutria Paulo também deve nutrir o seu coração, deve nortear a sua vida. Não chegue diante da presença de Deus se achando. Não chegue diante da presença do Senhor achando que você é algo. Se submeta a Ele, se humilhe. Há algum tempo Deus tem colocado uma palavra no meu coração sobre humilhação e eu tenho trabalhado isso na minha vida. E Deus nos faz a gente entender um conceito sem viver, né? E há um tempo atrás, umas 2, 3 semanas, eu vivi isso na carne, irmãos, humilhação. E aí eu falei: Senhor, mas eu vou honrar o seu nome. Eu vou honrar o seu nome. Jamais eu serei um crente indisciplinado. Eu sou disciplinado, eu sou do Senhor. Jamais esse mundo vai entrar e vai ter um comportamento aqui que desabone a tua palavra. Jamais. Porque nós precisamos, irmãos, entender que diante desse eterno, diante dessa poderosa graça e mão de Deus, nós somos devedores.
E aí talvez você fale, irmão Renato, você está falando que eu tenho que vender tudo e dar tudo aqui para a igreja de pastor César? Não, não é isso. Não. Não que você não tenha que ser ofertante, dizimista, amém. Deus te abençoe, que você seja. É bom para você mesmo e para mim. É Deus trabalhando em nós, o soltar as coisas dessa terra e abençoar outras vidas. É isso. Mas o que eu quero te dizer é que você é devedor dessa graça salvadora porque Deus quer te usar. Aí talvez você fale, mas eu não sei falar. Um grande evangelista chamado John Wesley, com certeza você já ouviu falar sobre ele. Ele falou assim: viva Cristo. Se for necessário, pregue. Viva Cristo. Se for necessário, você prega, você fala. A sua vida é um testemunho da graça de Deus. Então viva com esse sentimento de dívida com Deus. A gente sabe que a nossa dívida teve um pagamento que não foi gratuito, foi um pagamento de alto preço. Pagamento com a morte de um inocente, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos devedores e Paulo, ele reconhece isso. Eu sou devedor, pois eu sou devedor tanto a gregos, então tanto aos sábios, quanto aos bárbaros, quanto aos homens simples, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Eu sou devedor. E aí, irmãos, eu acho isso aqui tremendo, porque Paulo, ele era um homem muito diplomado. A gente vai saber que Paulo foi criado ali aos pés de Gamaliel, um homem culto, um homem muito sábio, um homem com muitos títulos. Mas o que ele me ensina aqui quando ele fala assim, ó, eu sou devedor aos sábios e aos homens simples, aos bárbaros, aos ignorantes? Eu vou servir a eles. Eu não vou usar meu título para achar que eu sou alguma coisa, não, eu vou servir a esses homens, eu vou levar a eles o evangelho de Jesus. Se sinta devedor dessa graça. Quando ele reconhece esse compromisso com o evangelho de dívida, um compromisso de dívida, ele reconhece também e toma uma ação que é anunciar o evangelho. Você e eu temos o compromisso de anunciar o evangelho. A gente vê isso no verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho a também a vós outros em Roma. Ter uma relação com Jesus, ter aceitado a Cristo e a sua graça, reconhecer a sua dívida de amor, exige de mim e de você uma ação. Anunciar esse evangelho, anunciar essa graça, anunciar esse amor, anunciar esse perdão, anunciar genuinamente a palavra de Deus. Com a sua vida de testemunho, com a sua vida de serviço, com a sua vida de humildade, com a sua vida que está disposta a servir o pobre, o rico, não importa quem é. Há mais ou menos um mês atrás eu preguei lá na igreja e eu falei sobre isso. Tem pessoas que acham que existe igreja para pobre, igreja para classe média e igreja para rico. Mas quando Jesus fundou a igreja dele, ele não estava preocupado com isso. Não está preocupado com isso. A igreja é para todos. A palavra de Deus é para todos. E Paulo fala isso, olha só, eu estou pronto para anunciar a palavra. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, você está pronto para anunciar a palavra? Será que o pastor Roberto pode contar contigo? Pastor, estou pronto. Quando o senhor quiser, a hora que o senhor quiser, onde o senhor quiser, eu estou pronto. Existe hoje, irmãos, o crente self-service. Já ouviu falar desse crente self-service? Ele vai em cada igreja e pega a comida que ele quer. E aquela igreja ali tem um louvor legal, vou lá. Mas o pastor Roberto prega muito, então para a pregação eu fico aqui. Crente self-service. Ele não consegue mais firmar o caminho, os passos, ficar ali realmente, ser formado
ser gerado, ser discipulado. Tem muitos crentes aí que tem, se você pergunta aos irmãos, você tem quanto tempo no evangelho? Eu tenho 30 anos. Mas você olha a vida daquele irmão, não como julgamento, mas porque esse irmão ainda te pede ajuda, e você fala assim, meu Deus, por que esse homem ainda não amadureceu na presença de Deus? Aí você pergunta, queridão, vamos conversar aqui. Você tem 30 anos caminhando com o Senhor. Amém. Mas vem cá, por que você ainda está tomando esse leite aí? Já era para tu estar no angu já, varão. Na dobradinha, né? Uma feijoada, um negócio pesado. E aí, não, é que eu estava na igreja tal, fiquei lá 2 anos, aí depois saí, fui para outra, fiquei 1 ano, aí fui para outra, fiquei 6 meses. Aí me afastei, aí o compromisso rompeu, né? Aí me afastei, aí depois eu falei, meu irmão, o que é isso? Fica no lugar onde Deus te plantou, cresça ali. Às vezes a gente acha, irmãos, que existe uma igreja que não tem problema, né? A gente acha isso, na nossa fantasia. Eu tenho 32 anos servindo a Jesus. Eu fui membro apenas de 3 igrejas. 3 igrejas apenas. Por qual motivo eu mudei de igreja? Não foi nenhuma discussão com o pastor, com o líder, nada disso. A primeira foi porque eu casei. A minha igreja de solteiro, eu casei e fui morar em São Gonçalo. Aí mudei para essa igreja, na minha rua, né? O pastor César esteve lá pregando. Uma benção. Aí fiquei lá por uns 7 anos, amor. 7 anos. Aí mudamos de novo. Mudamos para Niterói. Aí mudamos de igreja. Pronto, acabou. Agora eu estou ali em Niterói. Vou sair daqui, vou para ali, vou para... Não, irmão, que isso? Escolha uma igreja e fique lá. Porque as dificuldades daquela igreja é Deus te ensinando. É Deus trabalhando na tua vida. Eu estou lá em Pendotiba, primeira igreja batista em Pendotiba. Estamos lá há aproximadamente 8, 9 anos. Tem um monte de defeito lá? Tem. Primeiro defeito que tem lá sou eu. Primeiro defeituoso. Defeito, irmãos. Sou eu. Mas é uma igreja abençoada. Deus me cura naquele lugar. Deus trata do meu coração. Os irmãos são uma bênção. Sabe? A gente tem que começar a olhar para a igreja com esse olhar. Eu sou devedor da graça. Eu estou pronto para servir, para anunciar. E aí a gente vai ver o que Deus, o que Jesus faz na vida de Paulo. Paulo, na verdade, né, essa carta aí de Paulo aos Romanos é tido como o novo evangelho, né? Ele é chamado de um novo evangelho, o evangelho segundo Paulo. De tamanha obra que esse homem fez. E aí a gente fica assim, sabe? Conheci essa graça, mas estou bem aqui no banquinho, vou ficar aqui só criticando meu pastor. E olha o coro dos homens. Rapaz, sei não. Mas eu acho que aquele irmão lá deu uma desafinada. Olha como é que a gente fica na igreja, irmãos. O que é isso? Coisa linda, os irmãos adorando a Deus, coisa linda ver o pastor pregando, coisa linda ver as irmãs servindo. Existem pessoas que vê o copo meio cheio e existem as pessoas que vê o copo meio vazio, né? Tem se usado muito essa expressão hoje em dia. Seja um crente que veja sempre o copo meio cheio, sabe? Querendo fazer esse copo transbordar. Mas não. Esteja pronto, meus irmãos, para anunciar esse evangelho. E talvez você fale assim, poxa, mas eu nunca entreguei um panfleto, eu nem sei como é que faz isso. Eu não sei nem falar da graça de Deus. O pastor César compartilhou que teve aqui uma obra evangelística com as crianças, né? Coisa linda. As crianças chamou o Magari, que estava trabalhando ali, né? A feira literária. Ele compartilhou isso essa semana lá. E as pessoas estão sedentas. A Gari parou e vou ouvir isso aqui. Que negócio é esse? E a criança pregou ali do jeito dela, irmãos. Sabe? Aí você fala assim, mas eu não sei. Peça ao seu pastor para te ensinar. Pastor, eu quero abordar o meu vizinho lá para falar do amor de Deus para ele. Como é que eu faço isso? Como que eu vou chegar? A gente aprende, irmãos. O pastor fala, não, primeiro, quer um conselho? Leva um bolinho na mão. Leva um bolinho, fala que estava fazendo um bolinho e lembrou dele. Lembrou do vizinho. Aí chega lá para o vizinho me trazer um bolo com você aqui.
Você aceita o bolo? Aceito. E eu queria também deixar uma palavra para você aqui. Gostaria de dizer que Deus te ama, que Jesus Cristo morreu por você na cruz e Ele te ama, e você é muito precioso para Ele. Tá bom? Só queria te dizer isso. Deus te abençoe e tenha uma ótima tarde. Não vou te atrapalhar mais não. E fala assim para ele, não vou te atrapalhar. Sabe o que ele vai falar? Não está me atrapalhando, porque ele já está com sede. Aí você então quer que eu ore também? Quer? Então eu vou orar por você rapidamente aqui pela sua família. Senhor, abençoa a tarde do meu vizinho, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, que esse bolo seja uma delícia aí para o seu café da tarde. Mas não, a gente não quer nem aprender a fazer isso. Isso é trabalho do meu pastor. Ele que tem que pregar. Isso é trabalho dos diáconos, dos presbíteros. Eu não vou fazer isso não. Paulo, ao encontrar Jesus, ele já entendeu que era devedor a esse evangelho. Ele já entendeu que ele tinha que falar e anunciar esse evangelho. No verso 16, e aí vem uma palavra para mim e para você, que é muito contemporânea para esse tempo que vivemos hoje. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No tempo que nós vivemos hoje, o evangelho está na moda, o gospel, né? Estava vendo uma pesquisa sobre como cresceram as igrejas. Eu estava lendo um livro, até um livro que não é um livro evangélico não, um livro secular. O nome desse livro é Crentes, um grande fenômeno. É de autoria de 2 professores universitários e tem a participação de um pastor. E aí, eu fiquei abismado com um dado que eles deram, que em 30 anos a igreja cresceu, a igreja evangélica no Brasil, ela cresceu mais de 200%, uma coisa absurda, foi embora. Coisa estratosférica, né? Mas eu pergunto aos irmãos, e a qualidade dos crentes? Como é que tá? Tem crente, e aí eu posso falar, que a gente se assusta quando ele fala, eu sou crente. Você é crente? Não. Tem um pastor que fala, isso não é crente não. Vanessa Dó, pastor André Valadão, né? Isso não é crente não, isso não é crente não. Tem gente que fala para mim, eu sou crente, eu falo, você é o quê? Crente? E você olha a vida da pessoa, você fala, começa a dar um nó, né, na tua cabeça. Se ele é crente, eu sou o quê? Eu não estou entendendo, né? Não é julgando, mas é vendo os frutos da vida, sabe? E aí, tem aqueles que se envergonham mesmo de falar que é crente. Tem vergonha do evangelho. Porque sabe o que o evangelho traz na nossa vida? O evangelho, ele foi pago um alto preço, foi nos dado de graça, mas ainda há um preço a ser pago, meu irmão. Você e eu temos um preço a pagar. Uma vida reta. Uma vida que honre a Deus. Uma vida que alegra o coração de Deus. Paulo, ele fala, olha, eu não me envergonho desse evangelho. E por que Paulo está falando isso? Porque, irmãos, nessa época aqui, os cristãos já estavam sendo perseguidos. Tinha muito cristão aqui que estava com medo. A gente vai lembrar das cartas que ele escreve ao jovem pastor Timóteo, a primeira e a segunda carta, ao jovem pastor Timóteo, porque ele encoraja Timóteo a não parar. Timóteo, eu sei que o negócio tá estreito, mas sustenta aí, meu irmão. Fica firme, porque o que a gente está pregando não é dessa terra, não. É céu. Sabe, hoje, irmãos, a gente vê crente com vergonha do evangelho. A gente tem hoje medo de falar o que a palavra fala. Assunto aborto. Tem crente que fica assim, e aí, pode abortar? Não pode? Não pode. A palavra diz que não pode. A vida, quem deu a vida é o Senhor, quem tira a vida é Ele. Aleluia. Não pode ter medo.
Eu não sei se eu sou a favor de gênero, só existe dois, masculino e feminino. A palavra de Deus diz que criou o homem e criou a mulher. Passou disso a procedência maligna, irmãos. Não há dúvida. Ponto. Paulo está falando que não se envergonha, porque nessa época que ele já estava vivendo já, Paulo ele vivia de cidade em cidade, pregando, mas fugindo também. Ele já está no sal, como a gente diz lá, né? Ele já está no sal já. Ele sabe que a hora dele não vai demorar muito. E a gente vai ver lá em Timóteo, quando ele está escrevendo as cartas ao Timóteo, ele já está preso. E ele sabe que ele não sai mais dali. Já sabe que está indo para a morte. Teve uma morte honrosa, biblicamente não está relatada, mas os historiadores, né, eles dizem que ele foi decapitado, porque era a forma honrosa de um romano ser morto naquela época por condenação. E aí a gente vai lembrar que inferiram o incêndio de Roma a Paulo, como se ele fosse o grande tumultuador daquele incêndio em Roma. E aí botaram esse crime sobre ele e aí cortaram a cabeça dele. Ponto. Mas a pergunta é, você tem vergonha do evangelho? Você tem vergonha de falar, eu sou crente, crente em Jesus, eu amo Jesus? Ele não tinha vergonha, ele sabia o que isso levaria a ele, levaria a prisões, açoites, pedradas, sabe, chicotadas, isso tudo Paulo sofreu. Sabe por que eu não me vergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus. E aí a gente fala em poder de Deus, a gente quer muito poder de Deus. Eu quero o poder de Deus. Você não quer, pastor? Claro que eu quero. Mas o que eu tenho feito para receber esse poder de Deus? Oração não tem mais. Acabou. Crente ora? Não sei. Está em falta esse negócio. Conhecer a palavra não tem mais. Também não. Tinha uma disputa, ainda existe, né? Uma disputa de versículos bíblicos. Isso, olha lá. Embaixador do rei sabe. Desembainhando a espada. Irmãos, eu me tornei um embaixador do rei, uma organização de crianças, né? Que vai de 9 a 17 anos. Eu me tornei embaixador do rei, eu lia muito a Bíblia, mas eu era novo convertido. Então ainda não sabia muito. Aí, não, ele é muito bom na Bíblia, bota ele para representar a nossa embaixada. Fui lá, irmãos. A rodada era, você tinha que ir falando o versículo, até você não ter mais. Aí eu parei na 13ª rodada, só tinha 13 versículos na cabeça, né? Aí eu fui eliminado, já fiquei como? Chateado, né? Chateado. O garoto que ganhou a competição, ele tinha 78 versículos na cabeça. Eu falei, eu vou chegar nesse padrão. Eu vou chegar. E aí eu fiquei treinando, irmãos. E treinando. Falei, eu vou ganhar esse negócio. Coisa boa, pô. Coisa boa. E aí fui, falei, na próxima, nem esperei me convocar. Na próxima eu sou o representante da embaixada. E eu ficava mastigando a palavra. E li o mesmo versículo, eu lia 25 vezes. Vou gravar. E aí fui para a disputa. Cheguei lá, irmãos, eu já estava no versículo 99, eu e o garoto, e o negócio não acabava. Eu falei, Senhor, já está esgotando aqui, Senhor. E não pode repetir, né? Não pode repetir versículo. Está acabando aqui. Mas aí o garoto deu uma rateada lá no 100º. Aí errou o versículo, eu ganhei. Eu falei, aleluia, me safei. Mas nós éramos estimulados a isso. A gravar a palavra de Deus. Aí a gente lembra da palavra de Deus que nos exorta, nos incentiva dizendo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus está no seu coração para que esse poder seja revelado. A palavra de Deus, ela toma a tua vida, ela norteia a tua vida. Como que está isso? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, até onde vai a minha e a sua responsabilidade com o próximo, acerca de conhecer a Deus? Vai até aqui. Porque você não pode botar fé no coração da pessoa. Você não pode colocar crença
na cabeça da pessoa. Você anuncia o evangelho, você fala da palavra, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem não crê, não é culpa sua. Porque muitas vezes a gente fica assim, poxa, Renato, eu estou pregando o evangelho já 3 meses com aquele irmão lá, rapaz, ele não toma uma decisão. Continua falando, não é trabalho teu. O trabalho não é teu, mano. Continua falando que é a obra do Espírito Santo. E ele tem que desenvolver essa fé nele. Porque é se ele crer. Se ele crer. Mas muitas vezes nós achamos assim, não, isso é obra do Espírito Santo, então o Espírito Santo faz tudo. Calma aí, irmãos. Ele quer te usar. Compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso porque eu sou devedor. Eu tenho um compromisso porque eu estou pronto a anunciar a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso porque eu não me envergonho de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não tenho vergonha do evangelho. Compromisso. Essa semana, a minha filha teve uma semana de provas, semana difícil, né? Os adolescentes aqui, as jovens, sabem como que é, eu já passei por isso, vários irmãos. Semana difícil, não é fácil. E aí ela, poxa pai, vou ter que acordar de madrugada para estudar. Eu falei, não, eu vou acordar contigo, vamos lá, normal. O nome disso é o quê? Compromisso. Compromisso. E aí eu pergunto, como que está a minha e a sua vida de compromisso com Deus? Você tem assumido compromissos com Deus? Talvez você fale assim, não, irmão Renato, eu já assumi alguns compromissos, mas eu falhei, mas Deus está te chamando a assumir novos compromissos. Compromisso com o Senhor. Compromisso com a casa dele. Compromisso com a presença dele. O reino de Deus é um reino de amigos, né? O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de ajuda mútua. E a gente vai ver que Paulo ele não andou sozinho. Nesse compromisso dele, ele teve Timóteo. Ele fala de Febe, que ajudou muito, foi uma patrocinadora do evangelho. E aí talvez você diga assim, qual o meu papel nesse compromisso com Deus? Talvez você nunca vai estar aqui na frente pregando. Não sei se Deus vai te chamar para isso. Mas o que eu quero te chamar, meu irmão, nesta noite, que Deus tocou no meu coração, é chamar a responsabilidade que você tem com o Deus que te salvou. Você não está nessa congregação, nesta igreja, à toa. Há um plano de Deus para você e para toda a sua família. Não é um passatempo. Não é um programa de sábado. Sabe? Estamos aqui vendo uma bela mesa que o Senhor nos dá nesta noite. Mas não é sobre isso apenas, que isso também faz parte. Eu sempre falo que falar de Jesus dá fome. A gente vai ver Jesus em todas as suas peregrinações, sermões. Sempre tinha um peixinho, um pãozinho. Sempre tinha. Mas é mais do que um evento. É um compromisso que você tem com o seu Salvador, com o seu Senhor, com o Senhor da sua casa, da sua família. Vida de compromisso. Uma vida de compromisso vai exigir um esforço seu para sair da onde você está. Tem gente agora que está sentado no sofá vendo um filme. Você poderia estar lá, mas você tinha um encontro nessa tarde. Você tinha um compromisso nessa tarde e noite, agora já à noite, 8 horas da noite. A vida é feita de decisões. A vida é feita de atitudes. E o que Deus tem para mim e para você é um compromisso com Ele na jornada. Estar na casa de Deus é maravilhoso, é privilégio, mas implica responsabilidade. Você tem uma grande responsabilidade no reino de Deus. A esse aqui, Paulo,
As pessoas temiam a ele. Só que gerou um grande embaraço quando Paulo começa a pregar o evangelho, porque as pessoas olham e falam, não era aquele? Ele não matava os cristãos? Que negócio é esse agora? Ele agora está falando. Ele está fazendo o que os outros faziam. A gente vai ver que ele tem alguns encontros com alguns discípulos. Eu fico imaginando os discípulos pé atrás com ele. Pedro, imagina Pedro, rasteiro daquele jeito. Pedro deve ter ficado muito louco com ele. Pá, esse Paulo vem da parte de quem, cara? Será que é de Jesus mesmo? Reino de amigos. Tenha compromisso com o teu Deus. Compromisso com a casa dele, com os cultos dele, com a obra dele. Anuncie, fale desse amor. Eu poderia ainda falar sobre o texto de Timóteo que eu preparei, mas vai ficar para uma outra oportunidade. A gente vai parar por aqui hoje, sobre esses 3 aspectos do compromisso. Primeiro, que você deve a Deus, a essa graça derramada através de Jesus. Você e eu somos devedores. O segundo é que nós estamos prontos para anunciar esse evangelho. E o terceiro é que nós não nos envergonhamos. O César conheceu, e aqui eu encerro a minha palavra, um camaradaço nosso,